A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea, se você estiver se sentindo sofisticado. O nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangaea realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes.
Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodínia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. No final de dezembro de 2021, um vulcão subaquático com um nome bastante exótico, Hunga Tonga, acordou após vários anos de sono. Ele acordou com tanta energia e força que sua erupção foi ouvida a mais de 180 quilômetros de distância. Em seguida, voltou a dormir, mas algumas semanas depois acordou novamente, com uma força 7 vezes maior do que a primeira vez. A erupção dividiu a ilha em 2 partes. A tempestade de raios que começou por causa da erupção foi a mais intensa da história registrada. As ondas sonoras da erupção percorreram o planeta várias vezes. Alguém até ouviu um forte estrondo no Alasca a 10 mil quilômetros de distância. Isso deu início ao primeiro mega-tsunami conhecido desde a antiguidade. Esse tsunami tirou a vida de 2 pessoas até o Peru e causou problemas para 2 pescadores na Califórnia.
Mas isso não é tudo. Essa erupção pode mudar os padrões climáticos da Terra por anos a fio. Você poderá ver a primeira prova disso no verão de 2024, que está previsto para ser muito mais úmido do que o normal. Os cientistas acreditam que a erupção foi causada pelo acúmulo de gás até um ponto crítico. Diferentes minerais, incluindo anidrita, quartzo e sulfetos, foram se acumulando por vários meses até bloquearem os caminhos do fluxo e selarem o gás dentro do Unga Tonga. Normalmente, quando um vulcão entra em erupção, a fumaça causa um efeito de resfriamento temporário na superfície terrestre. Mas a erupção do Unga Tonga foi diferente. Ela não produziu muita fumaça, mas liberou uma quantidade enorme de vapor de água, aproximadamente igual a 60 mil piscinas olímpicas. O calor intenso da erupção transformou grandes quantidades de água do mar em vapor, que depois foi lançado na atmosfera. Todo esse vapor de água foi parar na estratosfera, uma camada da atmosfera que é muito seca para formar nuvens ou chuva. Os cientistas não têm nenhuma observação de erupções vulcânicas como a do Unga Tonga para prever seus efeitos em nossos padrões climáticos. Eles também não sabem dizer exatamente quanto tempo esses efeitos podem durar. Isso ocorre porque a única maneira de medir o vapor de água estratosférico é por meio de satélites, que só existem desde 1979, e não houve nenhuma erupção semelhante à do Unga Tonga nesse período. Especialistas de diferentes países começaram a analisar dados de satélite logo após a erupção do Unga Tonga. Eles queriam descobrir quanto tempo o vapor de água permaneceria na estratosfera, para onde iria e, o mais importante, o que isso significaria para o planeta. O primeiro grande resultado da erupção, pelo menos parcialmente, foi um enorme buraco na estratosfera que permaneceu por vários meses ao longo de 2023. Quando ele apareceu, o vapor de água já havia atingido a estratosfera polar sobre a Antártica. Nos anos seguintes, não haveria mais vapor de água suficiente para aumentar esse buraco. Parece que o Unga Tonga terá apenas um efeito mínimo sobre as temperaturas médias globais, mas há alguns impactos regionais surpreendentes e duradouros. Um dos modelos científicos prevê invernos mais frios e úmidos para o norte da Austrália até cerca de 2029. Na América do Norte, estão previstos invernos mais quentes e a Escandinávia pode ter invernos ainda mais frios. No entanto, esse é apenas um estudo e uma abordagem para entender como a erupção do Unga Tonga pode mudar nosso clima. Temos pelo menos um exemplo histórico de uma erupção vulcânica que mudou o mundo. Há mais de 2 séculos, em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e causou o ano sem verão. No ano seguinte, o inverno foi excepcionalmente frio e úmido na Europa e na América do Norte. Um estudo recente confirma que o ano de 1816 não teria sido tão frio sem a erupção vulcânica. Os efeitos imediatos da erupção foram catastróficos, com tsunamis destruindo casas, ceifando 10 mil vidas e mais 80 mil pessoas que adoeceram após a erupção. A erupção do Monte Tambora foi uma das mais fortes dos últimos 1000 anos. Ela ejetou uma enorme quantidade de dióxido de enxofre na estratosfera, que rapidamente se espalhou pelo mundo. O resultado foi o ano mais frio dos últimos 250 anos, pelo menos. Em maio, a geada destruiu a maior parte das plantações em Nova York, Massachusetts, New Hampshire e Vermont. Em junho, uma forte neve cobriu o solo em Albany, Nova York e Dennisville, Maine. E Nova Jersey teve 5 noites seguidas de geada. O frio continuou no final do verão, que deveria ter sido a época da colheita. Em julho, os lagos e rios ainda estavam congelados no extremo sul, até o noroeste da Pensilvânia, e a geada permaneceu na Virgínia até o final de agosto. As temperaturas caíam de máximas de verão acima do normal para quase congelantes em apenas algumas horas. O clima era totalmente imprevisível. Os preços dos alimentos dispararam. O custo da aveia para os cavalos, que eram o principal meio de transporte, também subiu muito. Algumas pessoas acreditam que essa situação inspirou Carl Dries a inventar a bicicleta em 1817 como um método de transporte alternativo. O Tambora mudou completamente os padrões climáticos não apenas por 1, mas por 3 anos. O planeta inteiro ficou mais frio e, como as colheitas fracassaram, provavelmente pelo menos 1 milhão de pessoas morreram de fome. Os cientistas não têm evidências sólidas de erupções vulcânicas que tenham tirado mais vidas do que a do Tambora. Mas a erupção do Krakatoa na Indonésia em 1883 é mais famosa do que a do Tambora, porque as informações sobre ela se espalharam pelo mundo por meio de telegramas e fotos.
Sua explosão final foi o som mais alto registrado na história e as pessoas puderam ouvi-la em 10% de toda a superfície terrestre. A erupção deu início a um tsunami com ondas com cerca de metade da altura da Estátua da Liberdade. Ainda assim, foi menos poderosa do que a erupção do Tambora. A ilha que antes abrigava o Krakatoa desapareceu na erupção, mas novas erupções começaram menos de 50 anos depois e criaram o cone Filho de Krakatoa no centro da caldeira da antiga erupção. O novo vulcão ainda ganha vida de tempos em tempos. A erupção do Monte Vesúvio, que destruiu Pompeia, é um dos desastres vulcânicos mais conhecidos da história. Ela tirou cerca de 2.000 vidas, muito menos do que o do Tambora. De acordo com um famoso autor romano da época, a erupção durou 18 horas. Pompeia foi coberta por uma camada de cinzas e pedra-pomes mais espessa do que o dobro da altura média de um ser humano. A linha costeira próxima também mudou drasticamente. No mundo de hoje, os efeitos posteriores das erupções vulcânicas costumam ser mais perigosos do que as próprias erupções. Graças aos avanços da tecnologia, agora podemos prever as erupções vulcânicas com mais precisão e usar medidas de segurança como evacuações e cancelamentos de voos. Mas ainda há muito risco com as mudanças nos padrões climáticos e a seca em todo o mundo, especialmente em áreas como a Índia, o leste da Ásia e o leste da África, que são afetadas pelas monções. As erupções de vulcões também podem ter efeitos que você provavelmente não esperaria, como a evolução dos dinossauros. Esses animais já foram do tamanho de gatos, esperando sua hora de brilhar. Isso aconteceu há cerca de 230 milhões de anos. Esse período é conhecido como o episódio pluvial do Carniano. Antes disso, Pangeia era um supercontinente seco e árido, mas em seguida ocorreram 4 grandes eventos vulcânicos que bombearam enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. As temperaturas e a umidade globais aumentaram em decorrência disso. Essas erupções maciças provavelmente ocorreram devido à erupção da grande província ígnea de Wrangélia, no que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. Essa atividade vulcânica prolongada criou as condições certas para que os dinossauros florescessem e se diversificassem e também para o surgimento de outros grupos, como as coníferas modernas, samambaias, crocodilos, tartarugas, insetos e os primeiros mamíferos. Com temperaturas mais altas e mais chuvas, as plantas terrestres evoluíram e as que gostam de umidade se tornaram dominantes. Sem essas mudanças no mundo, poderíamos ter tido uma história natural completamente diferente. Há algumas provas sólidas de que a atividade vulcânica realmente mudou os padrões climáticos naquela época. Os cientistas descobriram camadas no núcleo da Terra que mostram diferentes tipos de carbono, o que nos mostra que houve 4 liberações maciças de dióxido de carbono na atmosfera. Os dados sobre mercúrio e carbono juntos mostram que o aumento nos níveis de mercúrio ocorreu graças a um grande evento vulcânico que afetou o ciclo global do carbono e não apenas erupções locais. Antigamente, de 774 a 775, a Terra foi atingida por uma mega explosão de radiação. Essa explosão anormal de energia deixou a sua marca. Os anéis das árvores daquele ano mostram níveis muito altos de material radioativo. Mas o que exatamente causou isso? Os cientistas estão inclinados a pensar que o motivo foi uma explosão solar. Algumas pessoas acham que talvez uma supernova maciça tenha causado a explosão de radiação. Mas o astrônomo Phil Plait diz que, se esse fosse o caso, ela teria que estar a menos de 1000 anos-luz de distância e, portanto, extremamente brilhante. Mas não há registro de que isso tenha acontecido. Nenhuma estrela da morte brilhante e reluzente foi vista. Depois de observar o carbono radioativo e o berílio nos anéis das árvores, os cientistas descartaram várias outras possibilidades. Inicialmente, eles consideraram que se tratava de uma colisão entre estrelas de nêutrons ou entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Esses tipos de colisões produzem uma explosão super rápida de raios gama sem nenhum show de luz, o que se alinha melhor com as evidências. Mas esse tipo de colisões é muito raro. Plait acha que é meio improvável que essa seja a resposta. Ele calcula que só deveríamos ver um desses eventos em nossa galáxia uma vez a cada 1 milhão de anos. Portanto, ter ocorrido um há apenas 1200 anos parece muito estranho.
Os cientistas estão seriamente preocupados com esses eventos raros. Se um deles acontecesse mais perto da Terra, poderia bagunçar a vida em nosso planeta. Mesmo que estivesse a milhares de anos-luz de distância, um evento semelhante nos dias de hoje poderia causar o caos em todos os sistemas eletrônicos sofisticados nos quais confiamos. Portanto, é bom que essas explosões de raios gama sejam raras, porque se fossem mais comuns, a Terra poderia ficar em maus lençóis. Você pode pensar que se o nosso planeta pode suportar mega explosões de radiação, poderia facilmente suportar algo menos assustador. Digamos, gafanhotos. Lamento dizer isso, mas não é exatamente verdade. Em 1874, durante um verão quente no Kansas, as coisas tomaram um rumo estranho. Os gafanhotos invadiram as grandes planícies, chegaram como uma tempestade, cobrindo casas, árvores e até mesmo os trens que passavam. A missão desses insetos parecia a de causar o caos. Os agricultores tiveram que se esforçar para proteger seus poços e praticamente tudo o que valia a pena salvar. Os gafanhotos pousavam por toda parte, causando estragos em tudo o que viam. Até mesmo as pobres ovelhas perderam sua lã. Os gafanhotos chegaram a arrancar a tinta das carroças e os cabos das forquilhas. Isso mostra o quanto eram destrutivos. Os animais de criação tentaram revidar comendo-os, mas o número de insetos era muito grande. Naquele ano, essas criaturas causaram cerca de 200 milhões de dólares em danos às plantações. A invasão de gafanhotos foi tão terrível que até o exército dos Estados Unidos entrou em cena para ajudar. No final, os gafanhotos começaram a desaparecer, poupando as planícies de mais devastação. Os desastres naturais podem ser ainda mais inesperados do que as explosões de radiação do espaço e as invasões de gafanhotos. Veja! Em junho de 2017, um pastor de renas no noroeste da Sibéria estava cuidando de seus afazeres quando, de repente, ouviu uma explosão muito forte e viu fumaça saindo do chão. Se isso acontecesse comigo, eu precisaria trocar minhas calças, desculpe. Mais tarde, eles encontraram um enorme buraco com cerca de 7 metros de largura e quase 20 metros de profundidade, cercado por pedaços de gelo e terra. Mais de 17 desses buracos negros foram encontrados na área. Eles estavam cheios de água turva e envoltos em mistério. Algumas pessoas acharam que eram buracos de pia, outras tinham certeza de que foram deixados por testes de dispositivos ultra-secretos ou até mesmo por vários meteoritos. Agora, a ideia mais recente é que esses buracos são, na verdade, crateras causadas pelo aquecimento do Ártico e pelo derretimento do solo congelado. A teoria afirma que, à medida que o solo derrete, bolsas de gás presas sob a superfície irrompem, criando esses buracos dramáticos. Aparentemente, essas crateras assustadoras têm aparecido em pontos específicos da Sibéria, onde antigas falhas geológicas estão vazando gás natural quente há muito tempo. Combine isso com um pouco de metano remanescente de antigos sedimentos de lagos e você terá uma receita para algumas surpresas explosivas à medida que o planeta se aquece. Ainda não está com medo? Tudo bem, talvez você tenha medo da escuridão, não é? Se for o caso, você não gostaria de estar em 536. Foi o ano em que o mundo passou por um período de 18 meses de escuridão. Uma névoa misteriosa cobriu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia, bloqueando o Sol e causando o caos. Foi como a Idade das Trevas, mas de verdade. Acontece que o principal culpado por essa névoa foi uma erupção vulcânica na Islândia. Essa erupção espalhou cinzas por todo o hemisfério norte, causando a queda das temperaturas e o fracasso das colheitas. Muitas pessoas congelaram e morreram de fome. Foi terrível. Os historiadores da época até falavam sobre como era estranho. O sol parecia a lua, os verões eram muito frios e até nevou na China em pleno verão. Tudo isso aconteceu porque as cinzas vulcânicas bloquearam o sol. E para piorar ainda mais a situação, esse período de escuridão provocou o início da peste bubônica em 541. Isso é que é uma época difícil. Vamos voltar rapidamente à Sibéria. Em 1908, bem na região selvagem da Sibéria, um asteroide apareceu para uma visita inesperada. Hoje nós o conhecemos como asteroide Tunguska, mas o nome não foi dado instantaneamente. A população local só teve um vislumbre do espetáculo. Uma bola de fogo brilhante cruzando o céu, seguida de um enorme estrondo. Árvores voaram, houve incêndios, e os animais também não ficaram muito felizes com isso. Mas como a área era tão remota, poucas pessoas notaram o acontecido. Por quase 2 décadas, ninguém se preocupou em verificar o local de Tunguska. As pessoas tinham muito o que fazer naquela época.
Mas, finalmente, os cientistas foram até lá e encontraram evidências das travessuras do asteroide. Mais tarde, em expedições, eles encontraram algumas micropartículas espaciais. Hoje em dia, a NASA tem um programa de defesa planetária. Eles até enviaram uma missão para testar a tecnologia de desvio de asteroides. Porque, quem sabe, quando a próxima rocha cósmica baterá à nossa porta, certo? Em meados do século XIX, houve mais uma tempestade solar épica chamada de Evento Carrington. Ela pode não parecer grande coisa para você, mas teve consequências bastante graves. No dia seguinte após essa tempestade solar, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética insana que fez com que os telégrafos saíssem dos trilhos e causou auroras nos trópicos, onde elas normalmente nunca aparecem. Na verdade, toda essa loucura do clima espacial começou com coisas estranhas acontecendo na superfície do Sol, como as manchas solares. A partir dessas manchas, erupções solares e outras maluquices eletromagnéticas podem surgir e bagunçar nossa tecnologia. Tempestades solares enormes como essa podem sair do Sol a velocidades de até 2.896 km por segundo. Elas podem conter bilhões de toneladas de material solar com um pequeno e atrevido campo magnético que adora atrapalhar o campo magnético da Terra quando se encontram. Agora, preste atenção! Estamos nos aproximando do próximo máximo solar em 2025, portanto é um bom momento para verificar o histórico das piores tempestades solares, como o Evento Carrington, e prestar atenção. Imagine se uma tempestade semelhante ocorresse hoje. Um apocalipse na internet. As empresas ficariam offline e estaríamos enfrentando sérios prejuízos. Felizmente, essas mega tempestades solares não acontecem com muita frequência, mas o clima espacial é difícil de prever. Portanto, quem sabe quando ocorrerá a próxima? A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida.
O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo, com gases cheios de halogênios, precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas.
Há cerca de 5,3 milhões de anos, um evento crucial remodelou a região do Mediterrâneo. Foi um dilúvio colossal que renovou o mar local, extremamente estéril e salgado até aquele momento. Esse evento recebeu o nome de Dilúvio de Zanclean e mudou para sempre a geografia da área. O mar Mediterrâneo é cercado pela Europa, África e Ásia e se conecta ao oceano pelo Estreito de Gibraltar. Essa passagem é bastante estreita, medindo cerca de 13 quilômetros. Pode não ser tão largo, mas o estreito desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio líquido entre esses dois corpos d'água. Há cerca de 6 milhões de anos, várias coisas podem ter feito com que o Mediterrâneo ficasse isolado do Oceano Atlântico. Alguns dizem que foi uma era glacial, outros falam de movimentos tectônicos, como terremotos. Seja qual for a causa, isso empurrou a região do Mediterrâneo para um período chamado de crise de salinidade messiniana. Por cerca de 1000 anos, o mar evaporou lentamente, deixando para trás uma bacia seca que estava vários quilômetros abaixo do nível do mar. Essa crise realmente mudou a paisagem, criando condições semelhantes às encontradas no atual Mar Morto. Isso significa que a exuberante beleza mediterrânea costumava ser um ambiente super salgado, contendo quase 10 vezes mais sal do que o oceano. Se você pudesse ter visitado o local, teria conseguido flutuar sem esforço na pouca água que encontrou, mesmo que não fosse um nadador habilidoso. A quantidade de sal e o conteúdo mineral teriam dificultado a sobrevivência da maioria das criaturas. Entretanto, alguns micro-organismos resistentes, como as bactérias, poderiam ter se adaptado a essas condições adversas. Hoje em dia, no fundo do mar Mediterrâneo, podemos encontrar buracos tão grandes quanto o Grand Canyon, e eles parecem ter se formado durante esse mesmo período de desidratação. As evidências sugerem que rios enormes, como o Nilo e o Ródano, fluíam diretamente para o Mediterrâneo naquela época, deixando para trás cânions ao chegarem ao fundo, milhares de metros abaixo do nível do mar. Antigamente, as pessoas precisavam encontrar algum tipo de explicação para o ressecamento do Mediterrâneo. Assim, criaram mitos e lendas. Uma dessas histórias foi contada pelo povo do sul da Ibéria, nos dias atuais Espanha e Portugal. Ela também foi contada por um famoso escritor romano chamado Plínio o Velho. Essa lenda dizia que o Mediterrâneo costumava ser isolado do oceano até que o herói Hércules, com sua poderosa espada, abriu um caminho. Ele fez isso entre um local fictício na atual África e o Rochedo de Gibraltar. Isso permitiu que as águas do oceano fluíssem para dentro, transformando o Mediterrâneo no que conhecemos hoje. Alguns fósseis também parecem confirmar o dilúvio excepcionalmente grande. Restos de organismos marinhos foram encontrados em camadas muito acima do nível atual do mar. Isso significa que as áreas já estiveram submersas. Esses fósseis pertencem a moluscos, peixes e mamíferos marinhos. Graças às técnicas modernas, agora temos pelo menos uma estimativa da época do dilúvio de Zanclean. Os cientistas usaram simulações de computador para reconstruir o evento, fornecendo mais evidências de que ele foi real. O que eles também descobriram é que existe a possibilidade de o Mediterrâneo mudar mais uma vez. O Estreito de Gibraltar poderia se fechar, muito provavelmente devido a movimentos profundos no subsolo. Isso poderia fazer com que o Mediterrâneo se tornasse seco novamente, em um período de cerca de 1000 anos. A área do Mediterrâneo pode desaparecer completamente se o continente africano também continuar se deslocando para o norte, aproximando-se da Europa. Outra dessas grandes inundações famosas, mas ainda um pouco hipotéticas, é a chamada teoria do dilúvio do Mar Negro. Alguns cientistas acreditam que, há cerca de 844 anos, a água do Mediterrâneo pode ter transbordado para o Mar Negro por uma passagem estreita chamada Estreito de Bósforo. Isso pode ter causado um grande desastre, forçando as pessoas que viviam perto do Mar Negro a arrumar suas coisas e se mudar para o interior do continente, tanto na Europa quanto na Ásia. Junto com eles, podem ter levado histórias sobre essa inundação colossal. Os especialistas que criaram essa ideia também sugeriram que essas pessoas migrantes poderiam ter trazido consigo novas formas de cultivo. No entanto, nem todos da comunidade científica estão convencidos. Alguns argumentam que, embora possa ter havido um dilúvio, ele provavelmente ocorreu antes e foi muito menor. Eles não acreditavam que esse dilúvio pudesse ter causado, por exemplo, a história da Arca de Noé. Nessa lenda, um homem espiritual foi avisado por uma entidade superior que um dilúvio gigantesco estava a caminho. O homem reuniu pares de animais e os colocou em um barco para garantir que essas espécies sobreviveriam ao dilúvio devastador.
Havia também a preocupação entre os estudiosos de que discutir demais as inundações reais e as histórias antigas poderia confundir as linhas entre ciência e ficção. Pode haver outras razões pelas quais essas histórias de enchentes são tão frequentemente encontradas em diferentes culturas em todo o planeta. Uma ideia é que as enchentes eram incrivelmente destrutivas para os primeiros agricultores, por isso inventaram mitos sobre elas sinalizando o fim do mundo. Outra ideia é que as pessoas se depararam com fósseis de criaturas marinhas antigas em lugares incomuns, o que as levou a acreditar que houve uma inundação significativa no passado. A solução para futuras enchentes, no entanto, pode ser cidades flutuantes. À medida que o nível do mar continua a subir, cidades costeiras como Amsterdã, Nova Orleans e Veneza podem afundar. Portanto, a infraestrutura flutuante pode ser o caminho a ser seguido, com edifícios que podem se elevar com o nível da água, tornando-os capazes de resistir a condições climáticas extremas também. Países como a Holanda, que tem um histórico de gerenciamento de riscos hídricos, são pioneiros nessas criações flutuantes. Com as cidades ficando sem espaço para expansão, talvez sejamos forçados a nos mudar para a água de qualquer maneira. Ao nos mudarmos para a água, podemos reduzir a aglomeração e criar formas mais interessantes de nos alimentarmos, como jardins flutuantes. Essas casas também oferecem ótimas alternativas para nossas necessidades energéticas, por meio de sistemas que usam energia solar e eólica, sem mencionar que essas casas podem se tornar mais baratas em longo prazo. Uma dessas cidades flutuantes poderá surgir em breve nas Maldivas. Seu objetivo é abrigar até 20 mil pessoas e contará com locais para morar e comer, além de lojas e escolas. Projetada para se parecer com corais, a região incluirá canais colocados entre cerca de 5 mil pedaços de terra flutuantes. A cidade será construída usando unidades modulares, montadas em um canteiro de obras nas proximidades. Depois de concluídas, elas serão rebocadas para a cidade flutuante. A próxima etapa é prendê-las a um grande casco de concreto subaquático, que é aparafusado firmemente ao fundo do mar em algumas estacas de aço. Todas essas peças de construção permitem que as unidades modulares se movam facilmente de forma tão natural quanto o mar. Mesmo para aqueles que têm medo de enjoo, há uma solução. É para isso que serve o Recife de Coral próximo. Ele cercará a cidade, criando um quebra-ondas natural. Bancos de corais feitos pelo homem também serão colocados sob a cidade, o que também ajudará o coral a crescer naturalmente. A meta de longo prazo é tornar o estabelecimento autossuficiente. Ele terá eletricidade proveniente principalmente de energia solar no local. Os resíduos serão tratados nas proximidades e reutilizados como fertilizante para as plantas. Em vez de ar-condicionado, a cidade usará resfriamento por água do fundo do mar. Esse método bombeia a água fria do fundo do mar para resfriar a área, economizando energia. A Terra não é o único planeta que já sofreu inundações graves. Nos tempos antigos, Marte parece ter passado por elas também, e elas desempenharam um papel importante na formação de sua superfície. Pesquisas recentes revelam que, há bilhões de anos, Marte foi fortemente afetado por sérias inundações de rios, o que contribuiu para a formação de seus vales e cânions. O motivo dessas inundações foram as fortes chuvas que remodelaram a paisagem marciana em um instante, às vezes até em dias ou semanas. Ao contrário da Terra, onde os rios se formam muito lentamente, Marte passou por mudanças rápidas devido a essas inundações, principalmente há cerca de 4 bilhões de anos. Já sabemos há algum tempo que houve inundações em Marte, mas esse estudo realmente nos mostrou sua extensão. Agora sabemos que elas eram mais disseminadas e frequentes do que se pensava anteriormente. O terremoto mais forte já ocorrido a leste do rio Mississippi, que aconteceu há mais de 200 anos, nunca acabou, de acordo com alguns cientistas. A maioria dos abalos dura de segundos a minutos, e o recordista oficial até agora é um silencioso em Sumatra que durou 32 anos. Esse evento desencadeou um grande terremoto e um tsunami. Portanto, se for verdade que o de New Madrid ainda está causando tremores secundários, teremos um novo nome no topo dessa triste lista. O terremoto começou em dezembro de 1811, com um forte chacoalhão em uma parte pouco povoada do nordeste do Arkansas. Ele foi sentido a quase 1.600 quilômetros de distância na Casa Branca, e os sinos da torre tocaram em Boston, ainda mais distante. O abalo fez com que o poderoso Mississippi voltasse a correr por alguns minutos sobre novas cachoeiras formadas pelo deslocamento do solo.
A cidade de New Madrid, Missouri, desapareceu completamente no desastre. A Terra não ficaria parada até o final de janeiro do ano seguinte, quando as coisas voltaram a ficar sérias. Um grande terremoto ocorreu, dessa vez próximo à junção dos rios Ohio e Mississippi, bem na bacia do Missouri. Os geólogos acreditam que foi uma ruptura na falha de New Madrid, colocando ainda mais pressão sobre a falha de Reelfoot nas proximidades. Quando as pessoas pensavam que a situação não poderia piorar, mais 2 semanas de tremores se passaram e a falha de Reelfoot se rompeu bem abaixo de New Madrid. No Tennessee, cerca de 24 quilômetros ao sul de New Madrid, a elevação do solo criou o lago Reelfoot. Barcos a vapor navegavam ao longo dele, com milhares de árvores flutuando e hectares de bosques destruídos pelo terremoto. Em St. Louis, no Missouri, que fica a mais de 255 quilômetros de distância, prédios foram seriamente danificados e chaminés caíram em Cincinnati, Ohio, a cerca de 640 quilômetros de distância. Pessoas em Montreal, no Canadá, a mais de 1.600 quilômetros dali, sentiram a terra tremer. Os sismólogos registraram cerca de 200 pequenos abalos na zona sísmica de New Madrid todos os anos desde 1974. Alguns pesquisadores acreditam que até 30% deles foram réplicas dos grandes terremotos ocorridos em 1811 e 1812. Em partes dos Estados Unidos, onde não há muita ação tectônica, esses tremores secundários podem continuar a ressoar por anos, talvez até séculos, depois que os grandes aconteceram. Os abalos secundários são a maneira de a Terra liberar toda a tensão acumulada pelo terremoto principal. Quando o solo treme devido ao primeiro, exerce muita pressão sobre as rochas próximas, e quando elas não aguentam mais, racham, causando ainda mais tremores. Esse é o secundário. Eles podem ser bastante intensos, especialmente logo após o principal, mas enfraquecem com o tempo. Nem todos os cientistas concordam que os terremotos atuais têm a ver com os de 200 anos atrás. Em geral, associamos as falhas às linhas onde as placas de terra se encontram, mas há toda uma rede delas bem embaixo do centro da placa norte-americana. Elas são como relíquias de 750 milhões de anos atrás, quando a América do Norte fazia parte de um supercontinente chamado Rodinia. Quando este começou a se fragmentar, deixou para trás essas fendas, pontos fracos na crosta terrestre que ficam bem abaixo do moderno meio-oeste. Isso poderia explicar a ação dos terremotos. Uma equipe internacional de geólogos decidiu dar uma nova olhada em 3 grandes abalos que chacoalharam a América do Norte e encerrar o debate. Eles usaram um novo método matemático chamado vizinho mais próximo. Por ele, se os terremotos estiverem muito próximos no espaço, no tempo e na magnitude para serem eventos de fundo independentes, presume-se que um tenha desencadeado o outro. Dependendo de como você analisa os números, algo entre 10% e 65% dos terremotos recentes na região podem ser réplicas desses históricos. E um grande que atingiu Charleston, na Carolina do Sul, no final do século XIX, pode explicar até 72% dos tremores ocorridos na área desde então. Mas como nem todos os lugares são iguais, o debate científico continua. Em 1774, o explorador britânico James Cook notou um brilho à distância. Era o vulcão do Monte Yasur, em Vanuatu. Desde então, esse menino mau vem expelindo lava e cinzas, e é bem provável que esteja fazendo isso há muito mais tempo. O vulcão está em nível de alerta desde outubro de 2016, o que significa que as coisas estão realmente instáveis por lá. Um raio de mais de 600 metros ao redor da cratera foi demarcado para manter as pessoas seguras. Houve explosões de baixa a moderada intensidade, lançando cinzas, gás e vapor, e algumas explosões maiores que mandaram coisas para fora da cratera. As imagens de satélite detectaram alguns pontos quentes de plumas de dióxido de enxofre, mostrando que o Yasur ainda está preparando uma grande tempestade lá embaixo. Stromboli, uma das ilhas vulcânicas próximas à Sicília, detém oficialmente o recorde mundial do Guinness de vulcão em erupção contínua mais longo. Ele está dando um show de fogo por mais de 2.400 anos seguidos. Os antigos marinheiros o apelidaram de Farol do Mediterrâneo. Na maior parte do tempo, o Stromboli está apenas cuspindo respingos, mas de vez em quando lança alguns fluxos de lava ou faz brotar algumas fontes moderadamente altas. Às vezes, você também pode ter um vislumbre de explosões de vapor.
Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação, com não uma, não duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças que mudaram o jogo. Tudo aconteceu em Wrangell, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que é hoje a Colômbia Britânica e o Alasca. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. Ela deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos. Isso fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimento sob um antigo lago na China para descobrir esses segredos, e encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono que mostravam enormes picos nos níveis de dióxido de carbono, tornando a atmosfera quente e a chuva torrencial. Tudo aconteceu em 4 pulsos separados, cada um desencadeado por essas monstruosas explosões vulcânicas. Há um local em um parque nacional não muito longe de Sydney, na Austrália, onde um incêndio está ocorrendo nas profundezas do subsolo há pelo menos 6.000 anos. É chamado de Burning Mountain, ou Montanha Ardente, e é um incêndio em um veio de carvão que está queimando uma camada de carvão abaixo da superfície da Terra. Quando esses incêndios subterrâneos começam, são praticamente impossíveis de ser apagados. Essa bola de fogo tem até 9 metros de largura e é extremamente quente, mas não há chama, ela está fumegando. O fogo vem se arrastando em um ritmo de cerca de 1 metro por ano. Um fazendeiro local o avistou pela primeira vez no século XIX e pensou que fosse um vulcão. As pessoas que vivem ali há muito tempo acreditam que esse lugar é sagrado. Elas o usaram para cozinhar e fabricar ferramentas e contam que ele surgiu das lágrimas de uma viúva ou da tocha de um herói. Mas os especialistas acham que pode ter sido a queda de um raio ou o aquecimento do carvão como um churrasco de verão devido à interação com o oxigênio. Alguns dizem que o local pode estar queimando desde antes de os dinossauros habitarem a Terra. Ninguém sabe exatamente por quanto tempo essa montanha queimará ou em que direção ela se moverá. No momento, o carvão tem oxigênio suficiente para queimar por séculos ou até milênios sem intervenção humana. O fogo está aquecendo a montanha como um forno gigante, fazendo-a rachar e desmoronar, convidando mais oxigênio para se alimentar. Mesmo que os seres humanos decidam agir, esses incêndios em camadas de carvão precisam de caminhões de água e nitrogênio líquido para domá-los. Há vários anos, os exploradores notaram que a fumaça estava se aproximando de um penhasco com vista para um pequeno rio. E dependendo do que essa camada de carvão decidir fazer em seguida, poderemos ver algumas mudanças drásticas aqui nas próximas décadas. Poderá haver chamas com muito mais calor, ou a camada de carvão poderá se aprofundar, extinguir-se e extinguir a fumaça. Não fique chateado, mas a Lua está encolhendo e ficando enrugada, como uma uva se transformando em uma passa. Isso acontece porque nosso satélite natural vem retendo seu calor interno há mais de 4 bilhões de anos, mas seu núcleo está gradualmente esfriando e se tornando mais denso, como eu. Ao contrário da casca flexível de uma uva, a superfície da Lua é bastante frágil, o que faz com que se formem falhas onde diferentes seções da crosta se empurram umas contra as outras, levando ao que os cientistas chamam de terremotos lunares. Até o momento, nosso satélite encolheu cerca de 45 metros de circunferência. É uma mudança tão pequena que não afetará a aparência dos eclipses ou as fases da Lua. Nem mesmo ciclos de maré serão impactados, pois a massa não mudou de fato. Esse processo de encolhimento não nos atingirá diretamente aqui embaixo, mas isso não significa que todos os seres humanos estejam seguros. Os terremotos lunares causados pelo processo de encolhimento têm sido uma preocupação há anos. Durante as famosas missões Apollo, os astronautas da NASA deixaram sismômetros em diferentes pontos da Lua. Esses são dispositivos capazes de identificar a atividade sísmica na superfície do nosso satélite com precisão excepcional. O equipamento ficou em operação por vários anos e conseguiu captar mais de 12 mil tremores lunares com magnitudes de 2 a 5. Até 1977, a equipe conseguiu identificar 4 tipos distintos de abalos. Alguns, como os causados por impactos de meteoritos, eram relativamente fáceis de identificar. Mas a causa dos chamados terremotos lunares superficiais continua sendo um mistério para os cientistas, o que pode ser um obstáculo para futuras missões por lá.
Como o nome sugere, os abalos sísmicos lunares rasos ocorrem relativamente perto da superfície, geralmente entre 50 e 220 quilômetros abaixo da crosta. Pesquisas recentes sugerem que eles são desencadeados pela compressão da superfície da Lua, levando à formação de falhas de empuxo, em que uma camada da superfície é empurrada para cima e sobre outra. Esse estudo também descobriu onde estavam os epicentros das falhas mais fortes. Tudo começou na região do Polo Sul, exatamente onde queremos nos estabelecer. O interesse nessa área atingiu seu ápice em 2023, quando a missão Chandrayaan-3 da Índia aterrissou com sucesso e implantou um rover para explorar a região. A NASA também tem planos para o mesmo local, e sua meta ambiciosa é levar astronautas até lá pela primeira vez. A missão Artemis 3, programada para 2026, tem atualmente 13 possíveis pontos de pouso no Polo Sul, representados pelos quadrados azuis aqui. Uma das opções está situada em uma característica geológica chamada Dugger-Lash Ring 2, que é uma área estratégica para exploração. É possível que haja gelo, pois partes dali estão completamente no escuro, mas perto o suficiente de áreas com luz solar, o que é crucial como fonte de energia. Agora, observe os pontos cor-de-rosa no mesmo mapa. Eles representam possíveis epicentros dos terremotos lunares mais fortes registrados pela missão Apollo. Isso significa que as falhas de empuxo na área podem ser relativamente jovens e potencialmente ativas, representando um perigo real para a tripulação da Artemis 3. Esses astronautas viajarão para a órbita lunar ao longo de 30 dias, e 2 membros da tripulação descerão à superfície, passando cerca de uma semana no Polo Sul. Suas caminhadas serão particularmente desafiadoras devido às temperaturas extremas dessas regiões permanentemente sombreadas. A presença de terremotos e possíveis deslizamentos de terra só aumenta o perigo dessa missão, pois esse fenômeno é muito mais assustador do que os tremores. O abalo lunar mais forte já registrado teve uma magnitude de 5,7. Você pode pensar que isso não é grande coisa, considerando que os países como Chile, Colômbia e Papua Nova Guiné sofreram tremores de magnitude semelhante em 2023 sem danos significativos. Mas a atração gravitacional na Lua é relativamente mais fraca do que na Terra. Portanto, o que parece ser uma sacudida suave em nosso planeta pode ser um evento que realmente abala o solo lá em cima. Isso acontece porque não há uma conexão tão firme à superfície da Lua como na Terra, o que significa que as ondas sísmicas podem fazer com que a superfície se mova mais livremente. Há também uma grande diferença na duração. Os terremotos geralmente duram entre 10 e 30 segundos, sendo que alguns chegam a até 2 minutos. Um lunar pode se estender muito mais do que isso. Nosso satélite é essencialmente uma esfera sólida, rígida e seca. Portanto, quando um abalo sacode sua superfície, ele ressoa poderosamente sem nenhum meio natural de dissipação. Os tremores lunares podem durar uns bons 10 minutos ou até mais, com outros menores permanecendo por horas depois. Essas novas descobertas sobre terremotos lunares superficiais não mudarão os possíveis locais de pouso da Artemis 3 e também não afetarão a duração da missão. Isso porque estimar com precisão a frequência com que uma região específica sofre esses tremores é complicado e imprevisível. O que os cientistas sabem é que esses abalos superficiais não são muito comuns e representam um baixo risco para missões de curto prazo. Mas essa situação muda completamente se considerarmos a habitação de longo prazo dela, e isso pode acontecer mais cedo do que esperamos. A missão Artemis 3 representa um primeiro passo importante em direção à colonização espacial. A China também está dando os primeiros passos para estabelecer uma base permanente no Polo Sul do nosso satélite até 2040. Sua estratégia envolve a utilização da impressão em 3D e a produção de tijolos a partir do solo lunar para a construção da base. Isso definitivamente parece fascinante, mas montar uma configuração como essa traz uma série de desafios, incluindo lidar com a intensa radiação cósmica, a falta de água e, é claro, terremotos de longa duração. Ao longo de bilhões de anos, a superfície da Lua foi atingida por asteroides e cometas, fazendo com que pedaços se desprendessem constantemente dos impactos. Por causa disso, todo o material da superfície é muito pouco compactado. Assim, quando ocorrem terremotos, as encostas na mesma área podem se tornar suscetíveis a deslizamentos de terra ou à abertura de novas falhas. Futuros assentamentos localizados muito próximos a essas encostas instáveis podem colocar em risco todos os que viverem dentro dessas bases. A poeira lunar acrescenta outra camada de complexidade, porque sem erosão ou água para suavizá-la, ela pode endurecer a ponto de ficar tão dura quanto vidro.
Se realmente quisermos entender como os terremotos podem ser perigosos para as pessoas que habitarem e trabalharem na Lua no futuro, as agências espaciais ainda precisam mapear e obter novos dados sísmicos. E não apenas do Polo Sul, mas de todo o satélite. Em 2025, a missão Farsight Seismic Suite, ou FSS, planeja implantar 2 dos sismômetros de maior precisão já construídos na cratera Schrödinger, localizada no lado escuro da Lua. Descobrir o que está acontecendo no solo é fundamental para compreender a complexa estrutura lunar e sua dinâmica interna. Quero dizer, os cientistas ainda estão tentando descobrir se a falta de atividade sísmica registrada no lado mais distante do nosso satélite se deve ao fato de os instrumentos atuais não serem capazes de detectá-la, ou se isso acontece em razão de algum tipo de interferência do material derretido no manto. Quando tiverem essa resposta, será mais fácil entender completamente o fenômeno dos terremotos lunares superficiais e avaliar suas implicações para futuras vizinhanças por lá. Você já deve ter ouvido falar que a Terra também está encolhendo, mas é um processo diferente. Basicamente, a Lua está ficando menor, principalmente porque seu núcleo está esfriando naturalmente. O núcleo daqui também está se resfriando, mas nosso planeta tem essa crosta com placas tectônicas, ao contrário do nosso satélite, que tem apenas uma placa. Portanto, a energia do núcleo terrestre desloca essas placas ou sai por meio de erupções vulcânicas. Na verdade, a Terra está perdendo massa em geral devido à perda atmosférica. Ela elimina cerca de 45 milhões de quilos de massa por ano, principalmente devido a uma atmosfera com vazamentos. A gravidade não é forte o suficiente para reter as partículas mais leves, como o hidrogênio e o hélio, que escapam para o espaço. Mas não se preocupe, esses números não são motivo de alarme, considerando que a atmosfera do nosso planeta pesa cerca de 5 quatrilhões de toneladas. Um número que eu não consigo nem imaginar. Em outras palavras, seriam necessárias muitas vezes a idade atual do universo para que ela evaporasse completamente. Bem, isso me faz respirar mais aliviado. E quanto a você? Talvez você não saiba disso, mas a Terra já teve anéis. Normalmente, Saturno é o planeta que nos vem à mente quando pensamos em anéis. No entanto, certa vez, a Terra poderia ter tido sua própria faixa de partículas empoeiradas. Isso se deveu a um fenômeno chamado chuva de anéis. Nosso planeta era cercado por várias pequenas rochas e poeira. Talvez os remanescentes de um suposto planeta antigo, Theia. Esse protoplaneta poderia ter existido no início do Sistema Solar, e os cientistas supõem que um dia ele poderia ter colidido com a Terra primitiva. Nesse caso, enormes restos dessa colisão formariam nossa preciosa Lua e rochas menores resultariam nos anéis. De qualquer forma, as partículas foram puxadas para a superfície da Terra pela gravidade. Tudo isso aconteceu há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, logo após a formação da Terra. Sabemos sobre elas graças a diferentes fontes. Por exemplo, encontramos algumas minúsculas contas de vidro em rochas antigas, que podem ter se formado devido ao calor intenso durante a entrada das partículas do anel na atmosfera terrestre. Também encontramos coisas como traços de isótopos em rochas antigas. No entanto, esses anéis seriam muito menores do que os de Saturno, e não eram gelados como os de lá. Portanto, não brilhavam. Nossos anéis provavelmente eram feitos de rocha e poeira. Os cientistas acreditam que eles começaram por volta de 1000 quilômetros acima do nível do mar, estendendo-se até o limite de Roche. Eles estariam mais distantes da Terra do que a Estação Espacial Internacional e a maioria dos satélites. Do Equador, os anéis pareciam uma linha reta no céu. Mas se você se movesse para o norte ou para o sul, eles se alargavam, criando um arco celestial. Perto do Polo Norte, eles ganhavam um efeito sutil de crepúsculo. Mas, ao contrário dos anéis de Saturno que perduram, os da Terra eram efêmeros. A culpa é do Sol. A proximidade da Terra fez com que partículas de gelo ou de água, potenciais formadores de anéis, se transformassem em gás, não deixando nenhum brilho para trás. A luz ultravioleta do Sol retirou o restante. Mas e se a Terra tivesse mantido esses anéis? Imagine ver esse espetáculo celestial dia e noite. Visualmente seria impressionante, flutuando elegantemente sobre nosso planeta. Durante o dia seríamos adornados com seu brilho, e à noite eles seriam tão brilhantes e hipnotizantes que ofuscariam até mesmo a lua cheia. No entanto, seu impacto em nossas vidas não seria tão legal. Em primeiro lugar, a luminosidade refletida pelos anéis poderia confundir criaturas noturnas, como besouros do esterco ou gaivotas do rabo de andorinha. Elas são guiadas pela luz das estrelas, portanto as pobres criaturas ficariam muito confusas com todo esse brilho extra. Isso interromperia seus comportamentos naturais.
A sombra projetada pelos anéis também poderia interferir em nossos padrões climáticos. Isso afetaria os níveis de luz solar e representaria um desafio para a fotossíntese. As temperaturas no planeta mudariam de acordo com a espessura e a composição dos anéis. Eles afetariam nossas estações e potencialmente até causariam invernos mais frios e verões mais quentes. Os satélites na órbita terrestre também enfrentariam o caos. Rochas espaciais lançadas contra eles poderiam significar problemas para nossos companheiros de alta tecnologia. Talvez as coisas fossem melhores se nós mantivéssemos os anéis desde o início e evoluíssemos com eles já existentes, adaptando-nos a eles. Mas se eles aparecessem de repente agora, os problemas seriam muitos. Ainda bem que apenas Saturno tem anéis agora, ou talvez não apenas Saturno. Suas faixas brilhantes e a famosa divisão de Cassini são visíveis até mesmo por meio de um pequeno telescópio ou binóculo de um astrônomo amador. Elas são muito antigas e podem ter se formado na época em que os dinossauros habitavam a Terra. Mas, na realidade, todos os 4 planetas gigantes do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os têm. Seus impressionantes conjuntos de anéis são compostos de toneladas de minúsculas partículas de poeira, uma mistura de rochas e gelo, que variam de pequenos pedaços a tamanhos tão grandes quanto uma casa. Isso varia de planeta para planeta, e cada um deles tem sua própria composição material. Para saber mais, basta olhar para eles. Algumas partículas são tão pequenas quanto grãos de areia, enquanto outras são tão grandes quanto ônibus de 2 andares. Também observamos o quanto eles são reflexivos e o quanto brilham. Os anéis de Saturno, por exemplo, são compostos principalmente de gelo de água e se parecem com gotículas congeladas brilhantes. Os anéis de Júpiter, entretanto, são mais empoeirados, com finas partículas rochosas semelhantes a asteroides. Urano mantém o material de seus anéis em segredo, mas ele é escuro e não tão brilhante, o que sugere que não se trata de gelo de água. Em vez disso, poderia ser carbono ou poeira contendo carbono, talvez até carvão. E Netuno vai além, seus anéis são ainda mais escuros, sugerindo poeira super fina, talvez carbono ou gelo de metano. Os cientistas também estudam o tipo de luz que essas partículas emitem. Eles dividem essa luz em um espectro e observam os segredos dos anéis. Por exemplo, gelo de água, ferro e tolinas orgânicas estão dando aos anéis uma tonalidade avermelhada. E esses gigantes não são os únicos no universo que têm essa característica interessante. Por exemplo, tem um planeta muito além do nosso sistema solar chamado J1407b. Ele tem anéis 200 vezes mais largos do que os de Saturno e tem uma aparência incrível. O planeta foi chamado de Super Saturno pela NASA. Na outra extremidade, há um objeto com apenas 2 anéis minúsculos chamado 10199 Cariclo. Se o Super Saturno é provavelmente um gigante com enorme gravidade, então esse objeto é muito pequeno. Não é nem mesmo um planeta, é o chamado Centauro, que é como chamamos os pequenos corpos celestes. No caso de planetas distantes, geralmente encontramos seus anéis graças às ondas de rádio. Todos os planetas ou satélites emitem sinais de rádio. Quando esses sinais passam pelos anéis ao redor deles, o resultado é uma sinfonia estranha e muito louca. O tamanho e o peso das partículas nos anéis decidem as notas. Por exemplo, as partículas mais leves, como o alumínio, têm sua própria ranhura, que é diferente da do ferro. Agora, o verdadeiro mistério é como eles são formados. Cada um dos planetas do nosso sistema solar tem seu próprio histórico de anéis. No caso de Saturno, os cientistas pensaram que talvez ele tivesse uma lua enorme, e por algum motivo essa lua se separou após uma colisão, por exemplo, resultando em fascinantes faixas rochosas. Mas se somarmos todas as rochas, elas não resultam em um objeto grande o suficiente, portanto essa teoria provavelmente não é verdadeira. Elas podem ter surgido por causa de uma colisão, mas entre outros objetos. Os anéis fracos de Júpiter são provenientes de partículas de poeira lançadas em órbita por micrometeoritos. Netuno tem não anéis de fato, mas arcos. Eles não são círculos completos ao redor do planeta, mas apenas partes do círculo. Eles são influenciados pela atração gravitacional da lua Galateia. E, finalmente, os misteriosos anéis de Urano, como os vermelhos e azuis, intrigam os cientistas. Não temos ideia de onde eles vieram. O mesmo acontece com o Super Saturno e um Centauro que mencionamos anteriormente. Os anéis em nosso sistema solar têm seu próprio futuro. A triste verdade é que Saturno perderá seus anéis icônicos um dia. A sonda Cassini da NASA mostrou que eles estão sendo lentamente puxados para dentro do planeta pela sua gravidade e campo magnético.
Isso acontece tão rápido que a chuva de anéis de Saturno poderia encher uma piscina olímpica a cada meia hora. Assim, um dia, o que antes era uma visão espetacular, que se estendia por 22 vezes o comprimento da Terra, encolherá até quase nada, tornando-se apenas uma pequena parte de Saturno. Mas não se preocupe, apesar da velocidade, levará cerca de 1 a 300 milhões de anos para que todos os anéis desapareçam completamente. Mas tem um lado positivo. Marte poderá ganhar seus próprios anéis um dia, embora isso também leve muito tempo. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, Marte poderá testemunhar sua lua Phobos se separando e formando uma faixa deslumbrante ao redor do planeta. Os pedaços que não contribuírem para o anel criarão crateras na superfície marciana. Portanto, vamos torcer para que não estejamos vivendo nesse planeta até lá. Os cientistas da NASA esperam estudar melhor os anéis de diferentes planetas no futuro. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb continuará escaneando e analisando os anéis. Esperamos aprender mais sobre seus mistérios e sobre a história do nosso sistema solar.